sou a Letícia Périco e este é mais um Safe Work Podcast. No episódio de hoje temos um convidado muito especial, Luiz Fernando Rabelo, para conversar com a gente um pouquinho sobre os números e métricas da Safe Work. Hoje iremos explorar os números alcançados pela Safe Work durante toda a sua trajetória. Então, se você gosta de insights comerciais e quer entender mais sobre gestão de negócios e como alavancar as suas vendas, esse episódio foi feito para você. Prepare-se para uma conversa repleta de dados interessantes. Sem mais delongas, vamos lá conhecer o Luiz Fernando Rabelo. Luiz, seja bem-vindo. Conte-nos um pouquinho aí. Eu quero saber quem é o Luiz Fernando Rabelo e há quanto tempo você está na Safe Work. Olá, Letícia, tudo bem? Muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com todos, né? A gente está com uma ótima audiência aqui no Safe Podcast e é um prazer estar aqui conversando com você, explicar um pouquinho mais sobre a trajetória comercial da empresa, os nossos números, a nossa abrangência e falar um pouquinho mais sobre quais serviços que nós oferecemos aos nossos clientes, como que a gente trabalha. Então eu sou Luiz Fernando Rabelo, estou na Safe Work já há 8 anos, iniciei aqui em 2015, tive uma trajetória de crescimento aqui dentro da empresa, mas já estou aqui há 8 anos trabalhando aqui. Hoje temos um time comercial aqui que comercializa serviços aí a nível nacional. Perfeito, Luiz, linda trajetória. Você comentou aí sobre os serviços da Safe Work. Consegue descrever um pouquinho mais para a gente, aprofundar que serviços que a Safe Work tem hoje para oferecer? Claro, com certeza, com certeza. Hoje a Safe Work traz soluções específicas nas áreas de saúde e segurança do trabalho. Quando nós falamos quais serviços que nós oferecemos aos nossos clientes, a gama é gigante. Mas alguns dos principais serviços, a gente até brinca com o nosso time, que é o que a empresa realmente nesse momento está obrigada e precisa ter, é o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, o Laudo de Insalubridade, o Laudo de Periculosidade, e pegar todas essas informações e encaminhar para o E-Social, que é todo um sistema de gestão. E hoje a gente sempre fala que quando a gente pensa no empresário, eu preciso saber de toda essa documentação, como que eu faço ela, como que eu devo proceder dentro da empresa. Hoje a Safe Work a gente trabalha com esse serviço completo. A gente faz a documentação legal das empresas e faz até a entrega final. A gente faz diversos outros serviços também, mas esses são os principais hoje que nós trabalhamos a nível nacional. Perfeito, Luiz. E entendendo um pouquinho mais sobre o nosso time comercial aí. Que tamanho é esse time hoje? Você consegue trazer um pouquinho sobre como é formado o time comercial da Safe Work? Claro, com certeza. Hoje, dentro do time comercial da Safe Work, nós estamos trabalhando hoje com 15 pessoas. Nós, além da Safe Work, nós também temos algumas outras marcas dentro do grupo. Então, nós temos a Safe+, que é a empresa que faz toda a operacionalização do E-Social. O que é isso? A primeira parte, a primeira etapa dos serviços é fazer a documentação legal do que se precisa ser feito para as empresas, PGR, PCMSO, LTCAT. E a segunda etapa é pegar essas informações e encaminhar para o portal do E-Social, que é uma ferramenta criada pelo governo federal. Então, toda essa operacionalização do E-Social, quem faz hoje é a marca Safe+. Então, nós temos pessoas que estão encarregadas e estão sobre o guarda-chuva da Safe+, mas, claro, o guarda-chuva principal da Safe Work. Além disso, nós também temos a Safe-T, que é a nossa marca exclusiva para treinamentos de saúde e segurança do trabalho. Então, essa plataforma, a gente trabalha em 2 formatos, que a gente sempre fala que é o formato híbrido, que é 50%, 70%, 80% do treinamento no formato EAD, e nós também temos a parte presencial. E todas essas marcas, elas atuam dentro das unidades da Safe Work.
Então, hoje, unidades próprias da SafeWork, nós trabalhamos com 4 unidades físicas no estado do Paraná, mas a nossa abrangência ela é nacional. Então, nós temos unidades próprias, a gente atende clientes aí em 193 municípios no país. Então, hoje nós atendemos a cidade com unidade própria de Foz do Iguaçu, de Londrina, de Medianeira e de Santa Helena. A matriz administrativa de todas essas unidades, ela fica aqui na região oeste, ela fica em Medianeira, uma cidade em pleno desenvolvimento, mas nós atendemos aí a nível nacional. Perfeito. Eu quero aproveitar o seu gancho, Luiz, que você trouxe as marcas da SafeWork aí, a Safe+, a SafeT, e convidar você a assistir os episódios que nós já temos em parceria com as marcas. Vou deixar o card aqui do episódio com o Rodrigo, onde ele nos abre mais o assunto sobre o e-social, em parceria com a Safe+, e também o card com o Mohamed, o sócio proprietário da empresa SafeT, que foi um vídeo também que a gente realizou em parceria com a empresa. Luiz, e muito bacana também que sobre a abrangência, nós tivemos o Evandro aqui também, que trouxe, né, a questão da abrangência e crescimento da empresa na região norte do estado, ali em Londrina. Então, bem bacana que além da gente estar crescendo aqui nessa região, estamos mirando, né? A SafeWork está focando também em outras regiões do Paraná e Brasil. E considerando toda essa questão da abrangência, né, o tamanho desse Brasilzão, Luiz, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram hoje dentro da área comercial para comercializar mesmo os serviços de saúde e segurança do trabalho? Com certeza. Obrigado pela pergunta, Letícia. Hoje, quando a gente pensa na área comercial, o dever nosso hoje como vendedores do serviço da SafeWork é trazer principalmente a informação ao nosso cliente final. Hoje a gente sempre fala no mundo muito globalizado, com acesso à informação muito fácil, mas a informação de qualidade ela precisa ser repassada. Então hoje quando a gente pensa no nosso empresário, que é o nosso cliente, o nosso maior desafio é mostrar para ele o que ele precisa fazer, o que ele precisa ter dentro da sua empresa para que aquela empresa ela não seja penalizada, para aquela empresa não ter um problema futuro. Esse é o maior desafio hoje. A legislação de saúde e segurança do trabalho já existe há muito tempo no nosso país. E ainda tem muitas empresas que ainda estão engatinhando, tem empresas que já estão anos-luz, mas tem empresas que estão engatinhando. Qual que é o nosso dever de mostrar e informar para essas empresas? É mostrar para elas o que elas realmente precisam fazer, para que elas consigam, dentro da dotação orçamentária dela, trabalhar com aquilo para trazer sempre o melhor resultado para os seus colaboradores. Garantir a segurança, garantir a saúde pro colaborador final. Perfeito, Luiz. E por que você acredita que é importante que uma empresa invista, né, realize essas ações de saúde e segurança do trabalho? A gente brinca muito e a gente fala muito dentro do nosso time o quanto que vale uma saúde, quanto que vale uma vida de um funcionário hoje em dia. É uma coisa que não tem preço, é uma coisa que a gente não consegue mensurar. O que nós temos que fazer quanto SafeWork? Nós temos que fazer e mostrar para o empresário que ele precisa investir em saúde e segurança do trabalho agora para que ele não tenha um problema futuro lá na frente. A gente fala muitas vezes que se ele tiver qualquer problema de ação trabalhista, não é nem acidente de trabalho, de ação trabalhista por não ter a documentação legal, não é nenhuma situação do governo federal, é uma situação de uma ação trabalhista, que isso as empresas, infelizmente, estão factíveis a ter. Se ele não tiver a documentação legal de saúde e segurança do trabalho, certamente ele vai estar com um problema gigante junto à justiça e muitas vezes a gente até fala que ao invés de pagar a SafeWork, num ano, ele poderia pagar com aquela multa ou com aquela indenização 10, 15, 20 anos de SafeWork,
por não ter a documentação legal. A empresa acaba ficando vulnerável, né, Luiz? E até desamparada mesmo é a palavra, né? Sem os serviços aí de consultoria e implementação das ações de segurança. Com certeza, com certeza. Isso, como eu te falei, eu não estou falando de acidente de trabalho. Quando a gente tem acidente de trabalho, esse número ele cresce exponencialmente. A gente vê aí o país hoje, a quantidade de acidente de trabalho que está tendo, até em um outro episódio, o Rodrigo também traz essa informação de quantidade de acidente de trabalho que a gente está tendo aí nos últimos anos. Os números são exorbitantes. Quando a gente pensa nisso, o que a gente tem que fazer para melhorar a parte de saúde e segurança do trabalho nas empresas. A gente sempre fala que isso é uma cultura. A gente precisa criar a cultura de saúde e segurança do trabalho dentro das empresas. Perfeito, até porque os acidentes acabam em números monetários mesmo, gerando prejuízo, né, Luiz, com afastamento, cobrir afastamentos, enfim, tudo o que mais pode acarretar ali o afastamento de um colaborador por acidente, né? Com certeza, e quando a gente pensa, um acidente de trabalho ou um afastamento, tem várias vértices. Tem vértice de absenteísmo, que a gente precisa trabalhar para reduzir tudo isso, e a gente consegue fazer hoje com o Safe Work. Além de que, quanto que vale, quanto que perde monetariamente uma empresa por não ter um colaborador nas suas atividades laborais. Então, todas essas situações, né, se a empresa seguir, obviamente, arrisca tudo que é orientado que ela faça, consegue reduzir drasticamente esses números. Então, realmente, são situações que precisam ser trabalhadas para que isso, ao longo dos meses, dos anos, das décadas, elas mudam o cenário que está hoje dentro do nosso país. E eu quero entender agora um pouquinho sobre o diferencial da Safe Work em relação aos concorrentes aí, Luiz. Me conta, o que a Safe Work tem de diferente que chama a atenção aí dos clientes? Com certeza. Quando nós pensamos a serviços a nível nacional, nós temos diversas empresas que nós atendemos. Hoje nós, como Safe Work, atendemos 193 municípios no nosso Brasil. Algumas dessas empresas, elas têm filiais em vários locais. Nós temos empresas que têm 25, 35 filiais no país. Qual que é o maior diferencial quanto Safe Work? Quando nós pensamos na nossa marca Safe+, que faz toda essa gestão, toda essa operacionalização de e-social, a gente consegue ter um guarda-chuva de que o nosso cliente final busca a Safe+, a Safe+, faz todo o agendamento dos exames ocupacionais, faz toda a gestão da documentação legal, independente aonde que aquele colaborador está. Então, nós temos hoje colaboradores em São Paulo, colaboradores no Distrito Federal, colaboradores em Balsas, no Maranhão, colaborador em cidadezinha que você nunca conseguiu imaginar o nome, que você pensa, poxa vida, você vai pesquisar sobre a cidade, daqui a pouco é uma cidade gigante, né? A gente brinca que muitas vezes isso é muito legal, porque a gente consegue pulverizar o serviço da Safe Work a nível nacional. Isso é um benefício muito grande hoje para o empresário. O empresário não tem mais tempo de ficar agendando exame ocupacional, não tem mais tempo de ficar fazendo documentação legal com 50 fornecedores e em 50 municípios diferentes. Hoje a gente consegue centralizar tudo isso, tudo dentro do guarda-chuva da Safe+. E falo mais ainda, agora com essa situação do e-social, que agora está já implantado o módulo da parte de saúde e segurança no nosso país, nós precisamos garantir que as informações elas sejam enviadas para o portal do e-social. Então, aquele funcionário que fez o exame ocupacional lá em Balsas, no Maranhão, ou o funcionário que fez o exame ocupacional em Curitiba, em Foz do Iguaçu, em Londrina, ele precisa enviar aquela informação para o e-social. Então, a gente consegue centralizar todas essas informações. Além de, claro, onde nós temos unidades próprias, a gente trabalha com um sistema integrado, que é agendamento de exames, para que o colaborador não fique o dia todo aguardando os atendimentos. Nós trabalhamos também com
os exames ocupacionais, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria dentro do mesmo local, realmente para otimizar o tempo do funcionário. Quando a gente sempre fala que tempo é dinheiro, né? E assim, por mais que o funcionário tenha que vir fazer os exames uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, dependendo da função e da atividade que ele vai elaborar dentro da empresa, tempo é dinheiro. Então, quanto a gente conseguir otimizar quanto Safe Work, nós vamos otimizar. Então, esses são os nossos principais diferenciais. Além de que, hoje nós temos uma equipe muito grande para dar assistência para isso. Então, quando a gente fala em Safe Work, hoje nós temos profissionais da área de engenharia altamente especializados, nós temos médicos coordenadores de PCMSO, responsáveis técnicos que têm conhecimento de perícia, têm conhecimento elevadíssimo sobre a legislação. Para quê? A gente tem que garantir que a informação chegue ao nosso cliente. Então, a informação que chega ao nosso cliente tem que ser informação real, mais verdadeira possível. E isso a gente consegue garantir ao nosso cliente final. Então, esse hoje a gente consegue ter a certeza de que um documento não vai ser reprovado pelo Ministério do Trabalho, um documento não vai ser reprovado por uma empresa multinacional que o nosso cliente precisa prestar serviço lá dentro dessa empresa. Então, hoje a gente consegue garantir tudo isso ao nosso cliente final. Luiz, e para fazer tudo isso, a questão da gestão de saúde e segurança das empresas, a centralização, né, de todas as informações em uma única intermediadora ali, a Safe Work, por exemplo, né, os atendimentos em um só lugar, a otimização do tempo dos colaboradores, dos nossos clientes, tudo isso necessita de muita confiança dos clientes na empresa, né? Eu queria entender um pouquinho, assim, como que o time comercial, o time da Safe Work conseguiu essa confiança, conquistar essa confiança de seus clientes. Letícia, a confiança dos nossos clientes no serviço da Safe Work. Hoje, quando nós trabalhamos no nosso departamento comercial, nós trabalhamos sempre em 2 etapas e até 2 times. Sempre fala que a gente tem o time de pós-venda e o time de venda. Obviamente, ambos vendem. Mas o time de venda faz todo o trabalho de captação de clientes novos. Então, a gente tem que captar clientes novos e muitas vezes a gente fala que nós temos 2 trabalhos. Um trabalho que é trazer clientes novos para a Safe Work e um trabalho que é até o pessoal comercial muitas vezes até diverge um pouco de mim, mas é o trabalho de manter esse cliente dentro da base da Safe Work. E manter o cliente dentro da base da Safe Work, a gente vai fazer com confiança. A gente vai fazer com qualidade, a gente vai fazer com retorno ao nosso cliente, a gente vai fazer trazendo soluções para o nosso cliente. Isso tudo vai gerar confiança para que o nosso time de pós-venda, depois do primeiro ano, que os contratos que nós geralmente trabalhamos, eles são anuais ou bianuais, para que depois do primeiro ano a gente tenha a nossa conversão de novo em venda, e assim consequentemente. A Safe Work iniciou suas atividades, só para você ter uma ideia, Letícia, em 2012, 2013, a nossa taxa hoje de perca de clientes, ela é baixíssima. Nossa taxa de retenção de clientes, ela está hoje mais de 95%. Então esse número a gente sempre fala que ele é muito impressionante porque nós temos que garantir a qualidade dos nossos serviços ao nosso cliente. Então a gente trabalha com diversos modelos de negócio, de indicação, parcerias, mas isso a gente tem que conseguir trazer e garantir a qualidade. Quando a gente pensa em qualidade, com certeza a gente vai conseguir manter o cliente por muitos e muitos anos. A qualidade dos serviços é o que traz, né, essa confiança meio que palpável já para esses clientes, né, Luiz? E quanto à abordagem comercial aí que vocês desenvolvem com os clientes, como o seu time é instruído, né, a realizar essa abordagem com o público-alvo da empresa?
Ótimo. Hoje nós utilizamos um sistema que é um sistema CRM muito bom. Vou até fazer uma propaganda aqui, o RD CRM Station, que para nós é uma ferramenta excepcional. Nós conseguimos entender em qual fase que o nosso cliente está. Se ele está na prospecção, se ele está na qualificação, se ele está na negociação, se ele está na proposta, qual é a fase que aquele nosso cliente está, qual que é a proposta que ele tem, e a gente consegue hoje transformar tudo isso em informações, em dashboards, consegue visualizar qual que é a melhor área de abrangência de vendas, para onde, o que a gente tem que fazer, para onde que a gente tem que ir, o que nós temos que mudar internamente quanto comercial. A primeira abordagem que a gente sempre fala é que a gente precisa entender os dados que estão dentro do nosso CRM, buscar novos prospects, ou que esses novos prospects eles vêm ou de prospecção ativa do nosso time comercial, ou de indicações do nosso time comercial, ou de parceiros de negócios, de ações comerciais, de contabilidades, que nós temos muitas parcerias com ações comerciais e contabilidades, e que a gente consiga entender todos esses números que estão dentro do nosso sistema e consiga transcrever isso e evoluir esse para uma negociação e para uma venda. As principais abordagens são essas, e nós também trabalhamos com muito marketing. Então, hoje nós temos ferramentas, temos agências que nos auxiliam em toda essa divulgação para que a gente consiga trazer hoje leads qualificados para o nosso time comercial, para que o pessoal consiga trabalhar, comercializar e trazer resultado e informação ao nosso cliente final. Ou seja, não para, né? Comercial é um departamento que está sempre se atualizando, sempre buscando novas formas, novos métodos, né, Luiz? E você trouxe a questão do RD Station aí pra gente. Eu queria entender, hoje a SafeWork utiliza de meios tecnológicos, softwares, como a SafeWork utiliza a tecnologia a seu favor? Com certeza, com certeza. Essa é uma ótima pergunta e que isso revolucionou muito nos últimos anos, agora principalmente pós-pandemia. Quando nós pensamos em informatização, em sistema, a segurança do trabalho também não ficou de fora. Hoje nós, como SafeWork, nós temos um processo completo, todo digitalizado. Então, desde a parte da comercialização dos nossos serviços, as propostas comerciais dificilmente serão impressas, a não ser para o nosso cliente final, de repente, quando ele precisa da assinatura de um diretor. Nós encaminhamos as propostas comerciais por e-mail, pelo WhatsApp, para que o nosso cliente consiga identificar aquela proposta comercial e não precise fazer a impressão daquela proposta comercial. Após o aceite do nosso cliente, toda a negociação, né, a gente está pulando as etapas aqui, a gente tem uma briga positiva aqui com o nosso cliente final, mas pulando toda essa etapa, a parte de contratos, né, nós temos hoje uma plataforma que faz toda a assinatura de contratos, toda eletronicamente, o cliente consegue visualizar isso, e nós temos hoje um grande software que hoje está no mercado, SOC, que hoje que faz toda a gestão da parte de saúde e segurança do trabalho. O que é essa gestão? Hoje nós precisamos que o nosso cliente consiga ter acesso à informação palpável para que ele consiga monitorar, que ele consiga tomar ações e verificar o que é melhor para a empresa dele naquele momento. Obviamente, com o auxílio do nosso hall técnico da SafeWork. Mas a gente consegue ter essas informações todas pelo sistema. Até inclusive agora, a Lei Geral da Proteção de Dados, LGPD, o nosso cliente tem um acesso seguro, que ele consegue entrar com login e senha para colocar as informações dentro do nosso sistema. Então isso hoje é interessante porque é tudo rastreável. As informações não ficam mais, mandou pelo WhatsApp, não mandei por e-mail, não chegou por e-mail. Então, a migração que a SafeWork está fazendo é que todas essas informações elas ficam centralizadas em nuvem, que o cliente consiga ter acesso em tempo real do que está acontecendo. A nossa migração acontece para que a finalização do atestado de saúde ocupacional na cidade de Balsas, no Maranhão, na cidade do Rio de Janeiro, essa informação após a finalização do atestado de saúde ocupacional, o cliente já receba
o aviso que já está disponível, a via do PDF dele lá no Acesso Seguro. Então a gente está fazendo um trabalho interno junto com o nosso TI muito grande, para que a gente consiga trazer isso e fomentar tudo isso para que o nosso cliente final se beneficie cada vez mais. É um trabalho muito grande que nós temos hoje em tecnologia, hoje com o SafeWork, para a gente sempre aprimorar os nossos processos. Ótimo, também é uma forma da SafeWork contribuir aí com a diminuição dos processos manuais, né, e tornar toda a gestão da empresa mais fácil, inclusive dentro da área de saúde e segurança, que está sendo até mesmo monitorada aí pela questão do e-social, né, Luiz? Luiz, olhando para a tua trajetória de SafeWork de há 8 anos atrás para hoje, acredito que você já consegue descrever algumas estratégias que você identifica como mais eficazes do que outras. Você realmente tem essa visão? Tem algumas estratégias que funcionam melhor, outras que precisam de melhoria? Como que é esse cenário para você? Letícia, as principais estratégias de vendas e que está dando certo na SafeWork, isso há um bom tempo, nós temos o nosso time de pré-vendas, que faz toda a prospecção inicial para que depois o nosso time consiga fazer a finalização e a venda dos serviços. Então a gente tem o time de pré-vendas e alguns desses profissionais, inclusive, também já fazem a venda. Hoje, 70% do resultado das vendas ela vem desse cenário. O restante ele é do marketing. Então, hoje nós temos um investimento muito grande em marketing para que a gente consiga atingir todos os estados, todas as localidades. É por isso que hoje nós estamos em 193 municípios no Brasil, reflexo muito grande de parcerias e de investimento árduo em marketing. Então, as principais estratégias hoje, quando a gente pensa em venda da parte de saúde e segurança do trabalho, elas estão principalmente focadas nessas duas vértices. Legal, Luiz. E o reflexo de todo esse trabalho, né? De parcerias, esse trabalho de marketing, investimento em marketing, a qualidade do serviço prestado também eu acredito que é um grande diferencial e algo que a gente pode pontuar. A gente consegue refletir isso em números, não consegue? Queria falar um pouco de números, então, com você. Conta pra gente aí um pouquinho. Hoje a SafeWork consegue mensurar a quantidade de vidas que estão abaixo do guarda-chuva da gestão de SST da SafeWork, o número de CNPJs atendidos, abrangência, cidades, você já falou aí, quase 200 cidades onde a SafeWork consegue atuar. Abre pra gente um pouquinho mais sobre a questão dos números. Com certeza, Letícia. Que são as informações estratégicas da SafeWork, mas com certeza vamos repassar aqui também. Hoje, quando a gente pensa em SafeWork, em guarda-chuva, o número de 2022, ele ultrapassou 60 mil. Para ser mais exato, 68.981 pessoas passaram nas clínicas ou nos parceiros de atendimento a nível nacional pela SafeWork. E além disso, nós temos hoje sobre o guarda-chuva da SafeWork no ano de 2022 um número de 2.813 empresas, 2.813 CNPJs que fizeram a documentação legal com a SafeWork. Isso é um número e a gente sempre fala hoje dentro do nosso time comercial que é algo que a gente trabalhou muito e que a gente zela muito hoje. Até muitas vezes a gente tem conversas com outros departamentos de medicina, de engenharia, financeiro, e a gente sempre fala que a gente quer cuidar e colocar lá num potinho cada cliente, porque a gente tem um zelo por ele. A gente realmente quer sempre pensar e sempre trazer aquilo para que ele seja e tenha o melhor atendimento possível em todos os setores, né? E isso não só no comercial, em todos os setores. Os outros setores fazem um trabalho ótimo, maravilhoso. Nós também fizemos o nosso trabalho muito bem. Então a gente quer trabalhar para que todo o nosso cliente seja atendido de maneira exclusiva e de maneira diferenciada.
Uau, que números, né? E o bacana é realmente isso, é o cliente entender a sua individualidade. Hoje, dentro da saúde e segurança do trabalho, a gente bate tanto nessa tecla, né? De que cada empresa é uma empresa, não tem como todas, uma se espelhar na outra dentro das ações de saúde e segurança. E nós prezamos por isso no atendimento também, né, Luiz? Estamos quase finalizando a última pergunta aqui. Na verdade, quero deixar aberto para ti, Luiz. Você tem algum recado para as empresas, né, em relação à saúde e segurança do trabalho? As empresas aí, empregadores que estão nos assistindo, que queiram entrar em contato com a Safe Work, Safe Mais, Safe T, quais são os canais de atendimento? Você consegue auxiliar aí? Letícia, então, muito obrigado também por esse tempo, da gente conseguir conversar, trazer informação aqui para o nosso, para quem está assistindo aqui o podcast. Hoje, quando nós pensamos em soluções da parte de saúde e segurança do trabalho, nós temos que trazer, como nós falamos aqui no podcast, nós temos que trazer informação. Então, hoje, o empresário final, o que ele precisa fazer? Buscar informação de quais são os serviços mínimos que ele precisa ter, que ele precisa fazer para estar dentro da legislação. Isso nós trouxemos aqui dentro do podcast, PGR, PCMSO, LTCAT, envio das informações para o social. Mas essas informações elas são básicas, e esses documentos eles são básicos para que todo empresário precisa ter. Então o empresário, eu tenho um funcionário, eu sempre fiz assim, nunca aconteceu nada, faz 30 anos, eu assumi a empresa do meu pai faz 10 anos, meu pai já não está mais aqui com a gente e nunca aconteceu nada. Pessoal, não se apeguem no que passou. Agora são novos tempos, é a nova cultura. É uma cultura de gestão de saúde e segurança do trabalho. Essa mentalidade, essa chave, ela precisa ser virada. Ela precisa ser virada. As empresas, elas precisam se adequar, porque agora as informações, elas agora estão todas informatizadas. O governo federal, os órgãos de fiscalização, eles têm acesso à informação em tempo real. Então, essas informações não precisam mais ser enviadas para o contador uma vez por mês, ou envia no final do ano base. Não, elas precisam ser enviadas no mês posterior àquele acontecimento em algumas situações. Para você ter uma ideia, em acidente de comunicado, acidente de trabalho, tem 24 horas para enviar. Então, são situações quase que em tempo real. Então, hoje, o principal recado que nós temos ao empresário, a quem está assistindo, é busque informações sobre saúde e segurança do trabalho, se atualize e deixe a sua empresa regular. Hoje, independente do tamanho da empresa, tenha 1, tenha 10, tenha 50, tenha 1.000 funcionários, ela precisa ter a documentação e ela precisa fazer a gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, hoje ela precisa buscar informação, ela precisa se adequar e ela precisa garantir que todos esses processos estão implementados e manter tudo isso adequado dentro da sua empresa. E para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre os serviços da Safe Work, da Safe Mais, da Safe T, sobre o que nós falamos aqui no nosso podcast e para que a gente consiga ter soluções personalizadas para a sua empresa ou para que você consiga entender um pouquinho mais da parte de saúde e segurança do trabalho, nós também vamos deixar aqui embaixo os nossos links comerciais, e-mail, WhatsApp, para que vocês consigam acessar, conversar com os nossos consultores, com o nosso time comercial, independente do local e do município que você esteja no nosso país. É isso mesmo. Bom, Luiz, quero agradecer então a sua presença aqui. Foi muito bom o papo contigo. Você trouxe informações e dados importantíssimos e de grande valor. Quero agradecer também a sua audiência de ter acompanhado esse episódio até o final. Siga-nos em nossas redes sociais. Como o Luiz falou, os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo e esperamos por você para te atender. Muito obrigada e tchau, tchau!